Olá, irmãos da La Casa Forte, tudo bem? Eu estou aqui gravando esse vídeo hoje para falar com vocês um pouco sobre a pandemia e o efeito que ela tem sobre a igreja e até também alguns cuidados que nós precisamos tomar, né? Como nós podemos acompanhar, o número de casos tem aumentado, e apesar da vacina ela ter chegado, mas ela ainda está sendo aplicada em grupos de idosos, né? Acho que agora de 75 anos para cima. Então, até chegar na população em geral vai demorar um pouco e nós precisamos tomar muito cuidado, né? Para evitar que essa doença continue tirando a vida de tantas pessoas como já tem feito, né? E continua fazendo. Então, é, como nós sabemos, né, o governo do estado preparou um plano de convivência com a Covid. E esse plano de convivência ele vem em várias etapas. E dentro dessas etapas, eles liberaram as atividades religiosas, né, cerimônias religiosas, porém com algumas restrições. É importante frisar para vocês que essas restrições elas têm o propósito de evitar o contágio da Covid-19 durante as nossas reuniões, certo? Então, tanto o governo do estado quanto a própria igreja tem passado algumas orientações para a gente. E eu gostaria de reforçar algumas dessas orientações para vocês. Até mesmo porque, né, no ano passado nós chegamos a ficar ali mais de 6 meses sem poder participar das nossas reuniões presenciais, né, e nós sabemos o quanto isso foi triste, o quanto isso foi doloroso para vários membros, principalmente aqueles que não têm a família na igreja, né, e muitas irmãs ficaram sem partilhar do sacramento por um longo período de tempo, né? Então, quando as reuniões elas voltaram, nós ficamos muito felizes com isso, porque isso ia proporcionar a oportunidade, né, dessas pessoas voltarem a conviver com o Evangelho, né, de uma forma mais ativa e também poder tomar o sacramento. Mas é importante lembrar vocês que nós já temos algumas unidades da igreja que haviam voltado com as reuniões sacramentais e que já tiveram que fechar novamente, né? A exemplo, algumas estacas em Fortaleza e também aqui em Recife, pelo menos uma estaca já fechou por conta de contágio da Covid-19. Então, é um privilégio nós ainda podermos continuar com nossas reuniões, mas precisamos tomar alguns cuidados para evitar que elas precisem ser novamente suspensas. Então, eu vou passar para vocês algumas orientações que nós recebemos tanto da igreja quanto do governo de Pernambuco, especificamente nossa cidade de Recife, e nós esperamos que vocês possam compreender, né, e nos ajudar a seguir essas diretrizes, certo? Então, a primeira delas é que os irmãos e irmãs com mais de 60 anos de idade ou que façam parte do grupo de risco, que tenham alguma comorbidade, né, ou alguma doença que seja fator de risco para a Covid-19, esses irmãos e irmãs eles não devem frequentar a nossa capela neste momento, tá bom? Então, vocês deverão ficar em casa e acompanhar a reunião sacramental por meio da transmissão que é realizada toda semana, tá bom? O mesmo ocorre para crianças com menos de 10 anos de idade. Elas também deverão permanecer em casa. Para aquelas pessoas que podem vir à capela, o uso de máscara ele é obrigatório, então não será permitida a entrada de ninguém que não esteja usando a máscara, certo? Os bebedouros também eles continuam desativados. Então, se vocês quiserem beber água na capela, vocês devem trazer suas próprias garrafas com água para que vocês não fiquem com sede no decorrer das reuniões. Ao chegar na capela, todas as pessoas deverão ter sua temperatura aferida e deverão higienizar suas mãos com álcool em gel que está disponível nos totens que tem nas entradas lá da capela, certo? Então, ao chegar, lembre-se de ter a temperatura aferida e higienizar suas mãos. Todos deverão sentar a uma distância de pelo menos 1,5 metros da outra. Então, os bancos eles foram separados para já respeitar esse distanciamento, né, de 1,5 metro entre as fileiras, de 1,5 metro a 2 metros entre as fileiras, mas vocês precisam sentar separados uns dos outros, né? A menos que seja do mesmo grupo familiar. Mas caso contrário, vocês deverão sentar separados por uma distância de pelo menos 1,5 metro, tá bom? E nós estamos reforçando essas instruções, essas diretrizes, justamente no intuito de evitar que haja necessidade de suspender as reuniões na nossa ala, tá bom? Outra coisa também é que nós precisamos evitar contato físico, então beijos, abraços, aperto de mão.
né? Por mais que dê vontade da gente chegar, abraçar nossos amigos, né? De apertar a mão bem forte, infelizmente esse não é o momento, né? Nós vamos ter que ter um pouco de paciência e aguardar. Vai chegar, esse momento vai voltar, mas por enquanto nós precisamos esperar um pouco, certo? E também nós não vamos poder utilizar, como já vem sendo assim, inários na capela. Então, inários, eles foram todos retirados e nós pedimos que vocês usem, né, continuem usando o aplicativo da igreja para acessar suas escrituras, acessar os inários e dessa forma a gente evitar compartilhar objetos lá, tá bom? Durante o sacramento é importante lembrar que também não devemos pegar nas bandejas e querer passar um para o outro. Somente quem está distribuindo o sacramento toca nas bandejas para evitar, né, esse contato desnecessário, certo? Aquelas pessoas que, né, que eu já citei, né? Pessoas do grupo de risco, maior de 60 anos, crianças com menos de 10 anos, essas pessoas deverão acompanhar a reunião sacramental através da transmissão que nós fazemos semanalmente, né? A gente tem trabalhado arduamente para se especializar cada vez mais nessas transmissões e certificar que vocês estão recebendo a reunião sacramental com uma boa qualidade de imagem, uma boa qualidade de som, né? E dessa forma vocês possam desfrutar do doce e maravilhoso espírito que nós sentimos nas reuniões sacramentais na igreja, tá bom? Então essas pessoas elas deverão acompanhar pela transmissão. E o link da transmissão é o mesmo, na verdade é o mesmo para sacramental, para as aulas, para devocionais, qualquer atividade virtual que a gente for fazer na ala, a gente sempre vai tentar utilizar esse link que é o alacasaforte.magnero.com.br. Então lá vocês podem acessar as aulas e a sacramental. Então, por favor, quando vocês forem acessar a sacramental, preencham as informações que são solicitadas, né? Vocês já têm feito isso, na verdade. Essas informações a gente pede elas a vocês para que nós possamos saber quem são as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando e também para que a gente possa colocar na frequência da nossa reunião sacramental cada pessoa que assistiu, ainda que tenha sido remotamente. Agora, se por acaso a página ela começar a dar alguns problemas e ficar saindo por conta própria, ela sozinha ficar saindo, nós estamos colocando um link de segurança, um link de backup, na verdade, lá na página da transmissão, vocês já devem ter visto. Basta clicar nesse link e ele vai direcionar vocês para o YouTube, que é a plataforma que nós usamos para fazer a transmissão dentro daquela página da ala, tá bom? A transmissão, ela normalmente começa 20 minutos antes da sacramental começar. E a gente sempre coloca um prelúdiozinho com alguns hinos, normalmente cantados pelo tabernáculo ou outros corais que cantaram na conferência geral. Então, aproveitem, deixem o hino tocar, convidem o Espírito, né, para a sua casa, para onde você estiver na hora de começar a sacramental. Se vocês tiverem algum problema técnico com a transmissão, tá sem imagem, tá sem o som, tá travando muito, vocês podem enviar uma mensagenzinha no grupo da ala que a gente está sempre monitorando essas mensagens de vocês e com certeza nós vamos fazer essa correção, certo? Então basta colocar uma mensagenzinha lá no grupo da ala. A reunião sacramental ela não fica gravada, isso é importante passar para vocês. Já aconteceu de em algum momento a gente demorar para excluir a reunião sacramental, demorar, sei lá, de um dia para o outro, acho que aconteceu uma vez só no começo, mas a gente sempre faz essa exclusão, então ela não fica gravada, não existe nenhum backup. Então, se vocês não quiserem perder a reunião sacramental, sejam pontuais, assistam a reunião no horário, né, que depois disso a gente não vai ter mais a chance de assistir essa transmissão, certo? E assim, aqueles irmãos que fazem parte do grupo de risco ou que têm membros na sua família que fazem parte do grupo de risco e por esse motivo não frequentam a reunião sacramental, se eles tiverem uma recomendação válida para o templo, esses portadores do sacerdócio estão autorizados a fazer o sacramento em sua casa, né, o sacramento para essas pessoas. Lembrando que o ofício do sacerdócio precisa ser pelo menos sacerdote para que a pessoa possa ministrar o sacramento. Então, os sacerdotes, eldres, sumos sacerdotes da nossa ala, se eles tiverem recomendação para o templo válida, eles podem ministrar o sacramento para alguém que faça parte do grupo de risco, ou tenha mais de 60 anos, ou para uma criança com menos de 10 anos, certo?
para ministrar para outras pessoas que não se encaixem nesse grupo, eles precisam falar comigo, com o bispo, para que eu possa autorizar. O mesmo se aplica para aqueles irmãos que não têm uma recomendação para o templo válida ou que, por algum motivo, não fazem parte do grupo de risco, mas também por algum motivo não poderão frequentar a reunião na capela. Então essas pessoas devem me procurar. Se for uma situação que vai acontecer 2 semanas, 3 semanas, vocês devem me procurar semanalmente, sempre que isso acontecer, para que eu possa autorizar, certo? Essa necessidade, esse sacramento, tá bom? Então, irmãos e irmãs, eu espero que vocês possam realmente nos ajudar, possam compreender nossa mensagem. Aqui com o vídeo fica gravado, sempre que a gente tiver dúvida, dá para voltar o vídeo e tirar essas dúvidas, mas se tiver algo que não foi falado agora, se surgir alguma dúvida que vocês possam ter ou que não tenham entendido algo que eu falei, podem entrar em contato comigo ou com um dos meus conselheiros ou com o secretário, com algum membro do bispado, que nós estaremos felizes e será um prazer para nós poder ajudá-los, tá certo? Então, pessoal, desejo um bom dia do Senhor a todos vocês e nos vemos daqui a pouco na reunião sacramental. Um abraço.